Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos do Facebook e do YouTube. Nesta oportunidade nós estamos aqui, como você viu o título aí em cima, para falar desse assunto polêmico e um tanto controverso, a origem do mal. De onde o mal veio? Quem criou o mal? Quando? E nessa oportunidade, para falar com vocês, eu trouxe aqui meu querido amigo Michel. Paz, senhor, irmão Michel. Paz, senhor, pastor Jefferson. Tudo bem? Alegria estar aqui com o senhor nessa noite, nessa ocasião. Amém. Tratando de um assunto aí tão polêmico e difícil, né? Que é a origem do mal, né? Exatamente. Na verdade, irmãos, esse vídeo era para ter mais um convidado aqui, que é o jovem Emanuel, lá do Santo Ângelo. Jovem Emanuel, ele fez um vídeo falando a respeito da origem do mal e pediu opinião, e nós marcamos para falar um pouco sobre esse assunto. E era para ele estar aqui, mas não foi possível, e ele autorizou a gente gravar, falar sobre o assunto. E, irmão Emanuel, esse vídeo é a resposta para a sua questão, tá bom? Irmão Emanuel ali colocou uma questão: de onde veio o mal, quem criou o mal, e pediu a opinião dos irmãos, dos seus amigos do Facebook. Nós vimos e resolvemos esclarecer um pouco esse assunto. Amém? Irmão Michel, quantos maus existem? Então, pastor, primeiramente o necessário para se entender acerca desse assunto é realmente este o fato, né? Muitas vezes quando nós usamos a palavra mal, nós entendemos mal sendo apenas um significado, apenas um objetivo, né? Mas na verdade existem duas características de mal, né? Então existe o mal de castigo, né? Que seria de luta, que seria o mal de tempestade, o mal de guerra, esse tipo de mal, castigo, terremotos, doenças, maremotos. Esse é um tipo de mal, né? E existe o mal que na verdade é o mal desta pergunta, porque a outra pergunta é fácil de responder, nós vamos estar esclarecendo no decorrer do vídeo, mas é o mal moral. Que seria o mal moral? Seria o mal da queda, o mal pecado. Seria isso que nós estaremos abordando. Isso, exatamente. Então, você que não é inscrito aí no nosso canal no YouTube, se inscreve, aperta no sininho aí, amém? E compartilha esse vídeo, e você vai ficar atento aí, vai receber periodicamente as notificações de vídeos assim como esse. Sábado que vem estará aqui conosco o nosso irmão pastor Serafim, vai estar aqui falando também conosco. Amém? Vamos lá então. Vamos falar primeiro sobre o mal castigo. De onde veio o mal? Quem criou o mal? Terremotos, maremotos, Covid-19. Da onde veio isso? Quem criou esse mal? Tá? Depois nós vamos falar do mal moral, que é o mal que é o Satanás e o pecado e as consequências dele. Primeiro vamos falar sobre o mal calamidade, o mal castigo. Vamos ler um versículo na Bíblia, Isaías 45, versículo 6 e o 7. Vamos deixar valer para a gente. Amém? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Exatamente. Olha aí, o Senhor profetizando através de Isaías, dizendo: olha, eu faço o mal, eu crio o mal. Né? Esse mal que a Bíblia está se referindo, também no Isaías 10, 5 e 6, o Senhor está dizendo que esse mal, o mal do castigo, porque o povo da Babilônia achava que existia dois deuses: o Deus da paz, da prosperidade, e o Deus que trazia guerra, o Deus que trazia fome, que trazia peste. E Deus vai falar através do seu profeta, dizendo que não, eu sou Deus,
que trago a paz, que cria a luz, né? Sim. E cria as trevas, que traz a paz e cria o mal. Então é um Deus só que cria todas essas coisas, tá? É bem possível, é bem importante a gente falar, irmãos, que a Bíblia, ela não é rica em detalhes não, viu? Vocês, né, irmão Michel? Sim. A gente não vai ter... Tem coisas que não tem jeito. A gente não vai ter resposta para todas as perguntas. Tem coisas que vai estar só assim, toma, é isso aqui. Mas isso eu não entendo, eu não sei porquê. Não tem explicação. Tá? Primeiro, o mau castigo é Deus que permite. Deus é soberano. Tudo que acontece é pela soberania de Deus, pela vontade de Deus, e para que o nome dele seja glorificado. Permita-me, Karl Barth, ele já vai dizer que nós só sabemos de Deus aquilo que Deus revelou para nós. Exatamente. Então isso é irrefutável. Então, nós não sabemos como. Não sabemos. E talvez nessa vida nunca saberemos. Mas até nas piores das calamidades, o nome de Deus é exaltado. Sim. Né, irmão Michel? Com certeza. Não dá para saber. Nas pragas do Egito, foi glorificado o nome do Senhor, né? Em diversas... O dilúvio, o nome do Senhor foi glorificado através daquela calamidade, né? Exatamente. Então, esse mal que pode estar acometendo na sua vida, que pode estar atingindo a sua família, tenha certeza de uma coisa. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aí, nós já falamos um pouco sobre o livro de Jó. Tá? Deus não precisa de um motivo para que coisas ruins aconteçam. Ele é soberano. O livro de Jó é Deus tratando com Jó e dando um recado para a humanidade. Olha, eu não preciso de um motivo para que coisas ruins aconteçam. E vice-versa. E para abençoar também. Né? Tem pessoas que falam, eu vou fazer tudo certinho para Deus me abençoar. Eu não entendo. Aquela pessoa vive fazendo coisa errada e vive sendo abençoada. Deus não trabalha dessa forma. Né? Sim. Não é porque você é bonzinho, eu vou te abençoar. A vontade dele também prevalece. A vontade dele prevalece. O livro de Jó é Deus pondo um limite à lei da semeadura. Porque se a lei da semeadura não tivesse um ponto, um limite, né? Então nós teríamos um jeitinho, uma fórmula secreta para só receber coisas boas de Deus. Abençoado, né? Deus seria limitado. Ele só poderia dar coisas boas para quem agiu bem e coisas más para quem... Deus seria um Deus limitado, ele não poderia todas as coisas. Por exemplo, eu quero abençoar fulano de tal, mas ele uma pessoa, não é uma pessoa muito boa. Não posso, porque eu estou limitado pela lei da semeadura, porque ele só plantou coisa má. Ele só pode escolher o mal. Né? Só pode escolher o mal. Ou vice-versa. Eu quero fazer essa pessoa passar por uma determinada situação de dor, porque eu quero ser glorificado lá na frente, ou alguém que está vendo vai entender a mensagem. Mas não posso, porque ela só planta coisas boas. Então, nós teríamos um Deus limitado. Tá? Então, nós já lemos Isaías 10, 5 e 6. Diz assim: Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Envio-a contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado como a lama nas ruas. Lê o 13 também, por favor. Porque, diz ele, com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. Como valente, abati os que se assentam sobre tronos. Então, essa mensagem, você vê, é Deus falando assim, eu vou levantar a Síria. Sim. Vou levantar. Mas ai dela. É Deus levantando o mal contra o seu povo e Deus castigando o mal. Olha, sem tirar responsabilidade. É outro assunto complicado. Por quê? Nós temos livre agência, nós fazemos a nossa vontade.
E quando nós podemos fazer a nossa vontade? Mas quando nós fazemos a nossa vontade, fazemos o que a nossa natureza nos pede para fazer, nós estamos cumprindo exatamente a determinação de Deus. Tem pessoas que acham, irmão Michel, que é uma contradição. Sim. A soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Deus não pode responsabilizar alguém, né, pelos seus atos maus, se ele mesmo determinou que a pessoa fizesse o mal, né? Paulo vai dizer isso. Tem a própria passagem, agora eu não me lembro, o Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Ele fala: o filho do homem há de ser, né, matado, traído, mas ai daquele. A responsabilidade não sai, entendeu? Só que é uma hipocrisia dos evangélicos. Sim. Não aceitar isso. Sabe por quê? Existem outras duas situações que também é uma contradição e a gente não questiona. Sim. Por exemplo, a Trindade que nós cremos é uma coisa complicada. Ninguém entende isso. Como que é 3 pode ser 1? Mas tudo bem, a gente aceita, não faz questionamento. Glória a Deus. Né? A outra questão também é a questão... qual que é a outra questão? Eu esqueci agora. A Trindade e... a questão da... dicotomia alma. Não. Essa aí a gente vai falar outra coisa. Sobre a dupla personalidade de Jesus. Como que ele pode ser 100% Deus e 100% homem? Não tem como. 100% é tudo. Quer dizer, não tem como na nossa cabeça, no nosso entendimento. Né? Mas a gente aceita também numa boa. Não faz questionamento. Agora, quando fere o nosso ego, aí eu não tenho direito sobre minhas ações, está tudo determinado, ou nos traz responsabilidade. Como é que eu posso fazer a minha vontade e estar fazendo a minha vontade e no estar fazendo a minha vontade cumprir a vontade de Deus? Não dá para entender isso. Aí a gente questiona, porque traz um peso maior, né? Só uma pequena observação, que esse assunto não é o do vídeo, mas já que nós acabamos entrando nele, falando sobre isso, me perguntaram certa feita: mas então, se está determinado, eu posso evitar de cair? Aí eu disse para a pessoa: sim, mas se você fizer isso também já está determinado por Deus. Então nós não saímos da determinação. Se você conseguir se livrar de cair, então é que já estava determinado que você ia se livrar. Você iria se livrar. Bom, então, fechando o assunto, entramos nesse assunto só para falar sobre a soberania de Deus. Sim. Deus é soberano e o mal, como castigo, como calamidade, todos eles, por mais que você esteja passando, talvez para você não seja agradável ouvir isso, mas tem origem de Deus, foi Deus que mandou. Existe um propósito de Deus por trás de todas as coisas. É isso que nós precisamos entender quando a gente diz: mas eu estou doente há tanto tempo, acerca desse mal, né? E o que é isso? Deus está por trás, esse mal foi determinado, esse mal foi criado por Deus. Irmão, nós temos que saber que todas as coisas se tem um propósito debaixo do céu. Então sim, o mal calamidade, o mal castigo foi um mal criado por Deus, mas com um propósito Exatamente. Único, propósito na vida da pessoa. Propósito que talvez nunca ele vai nos revelar e nunca entenderemos. Sim, com certeza. Bom, falando do mal calamidade, que é o mal castigo, a gente agora encerra esse assunto aqui e vai para o segundo mal, que é o mal moral, que é o mal pecado, que é a origem de Satanás. É importante, né, irmão Michel? O irmão Michel vai explicar para vocês isso, que a Bíblia não dá muita resposta sobre isso, né, irmão? Pode falar. Sim. Nós precisamos primeiramente afirmar para os irmãos que, independente de quanto tempo eu e o pastor Jefferson façamos esse vídeo ou ficamos estudando, não chegaremos a um consenso, porque a Bíblia não revela a origem do mal moral, não há revelação. Acerca disso, antes do pastor estar falando a continuidade, eu só queria deixar uma palavra para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo.
Deuteronômio 29:29, quem diz isso é a própria Bíblia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Existem coisas que não foi revelada e Apocalipse diz que essas coisas serão reveladas naquele grande dia. Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem, esta pergunta, de onde veio Satanás, de onde veio o diabo, de onde veio o mal, não é uma pergunta nova, não é uma pergunta de você, Emanuel, não é uma questão sua, é uma questão antiga, tá? E muitos teólogos já se debruçaram sobre esse assunto, mas um teólogo que se preze, alguém que... Vou deixar esse recado aqui para você, pregador. Para de inventar, tá? Se a Bíblia não diz, fica quieto. Se limite ao que a Bíblia diz. Não para de ficar inventando. Então, a Bíblia não diz muita coisa. Agostinho, ele já se debruçou sobre esse assunto e ele estabeleceu, Agostinho foi um teólogo muito importante. Leia as obras de Agostinho, estude sobre Agostinho, você vai aprender muito. Ele viveu em 354, nasceu em 354, viveu nessa época. E ele deu a melhor explicação que eu já achei e que os teólogos da atualidade, todos, a maioria que eu conheço, abraçam essa tese, essa explicação de Agostinho. O mal moral, o pecado, o diabo e o pecado, eles não foram criados por Deus como mal. Tá? Não existe uma essência má, uma essência maligna. Tá? Não existe o mal. Deus não criou o mal. Deus não olhou e disse assim, agora eu vou fazer algo aqui que é mal, que é ruim, que é pecador, que é pecado. Deus não fez isso. Tá? Para você entender, Deus, Agostinho vai explicar que Deus ele é eternamente bom e ele é também infinitamente bom. Tá? Vamos ler aqui Salmos 25:6. Só para você entender o que é o mal moral. Tá? Salmos 25:6. Lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Isso, desde a eternidade. A eternidade para Deus, quando a Bíblia fala eternidade, desde a eternidade, não é do passado. Deus ele vive num eterno agora. Então, eternidade para Deus é ontem, é hoje e será para sempre. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus, ela é eterna. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Porém, Deus criou a sua criatura e a sua criatura não pode ter as mesmas características de Deus, os mesmos atributos de Deus. A criatura de Deus não pode ser eternamente boa. Ela não é infinitamente boa. Ela é boa, mas não infinitamente boa. Ela é finitamente boa, né? Gênesis 1:31. Deus vai falar, tudo que eu fiz é bom. Deus não fez nada de ruim. Deus não falou, eu vou fazer isso aqui que é mal. Viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Tudo que Deus tinha feito era muito bom. Deus não disse assim, eu vou fazer um diabo. Sim. Eu não vou fazer um demônio aqui que vai atazanar uma coisa má. Deus nunca fez isso. Tudo que Deus fez é muito bom. Mas, irmão, então de onde veio o diabo? De onde veio o mal? Como a criatura de Deus, ela é boa, mas finitamente, a bondade da criatura, ela é finita, ela acaba. A partir do momento em que acaba a bondade, nós temos uma brecha para o mal existir. Então, o mal é a ausência do bem. Ou, de outra forma, o mal é a depravação do bem. Tá? Nós somos depravados, totalmente depravados. Nós não somos mal. Quer dizer, a essência do homem ela é totalmente depravada, o homem natural. Ele não é mal.
Depravado é uma coisa que era boa e se tornou ruim. Inclinado, né? Seria mais... Isso, inclinou para o mal. Agostinho dá ele vai dar, irmão, 2 exemplos. O exemplo da ferrugem. A ferrugem existe? Existe. Mas por que ela existe? Ela existe porque o ferro existe. Né? O ferro existe. E se não tivesse o ferro, é bom. A ferrugem é o ferro depravado. O ferro estragado. Sim. Ele também fala sobre o buraco na cerca. O buraco existe? Existe. Mas por que o buraco existe? Porque tem a cerca. E a cerca é boa. Né? Então, Deus não disse assim, eu vou criar um demônio. Entende-se, agora é a nossa mente raciocínio, nosso raciocínio trabalhando, o raciocínio dos teólogos trabalhando, de pessoas que conhecem mais do que nós trabalham, da parte do livre-arbítrio. Quer explicar essa parte? Sim, o diabo usou o livre-arbítrio, né? Para ultrapassar. No caso, a gente precisa entender acerca de princípio. Na verdade, vou definir o livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria agir contra a sua própria natureza. Exatamente. E essa é a definição de livre-arbítrio, né? Outro fato a ser explicado e esclarecido é que os anjos não são santos. Anjos são seres santificados. O que seria isso? Quanto mais próximo do santo, que seria Deus, mais santo eles são. O pastor Jefferson explicou e esclareceu aqui de uma forma bem clara, dizendo que o mal é a ausência do bem. Se Deus ele é o bem, o mal é quando a pessoa se ausenta em si, né? Não que Deus ele verdadeiramente se ausenta, porque Deus ele está em todos os lugares, né? Mas você corta a parte que é um assunto complicado, Deus está em todos os lugares. Mas continuando. Então Deus está em todos os lugares, né? Então, quando acontece todas essas coisas, o pastor já disse, na verdade não se tem muito o que acrescentar acerca disso. Os anjos, eles são seres finitamente bons. E quanto a isso, eu acredito que ninguém irá se opor ao nosso pensamento. Né? A origem de Satanás se dá a partir do momento que eles são finitos e que, teoricamente, eles tinham livre-arbítrio para ultrapassar esse limite de bondade. E foi isso que Lúcifer fez. Ele ultrapassou o limite de bondade e a arrogância subiu ao seu coração. Entende-se, é um pensamento teológico, filosófico, que a partir da queda os anjos perderam essa liberdade, Deus tirou essa liberdade dos anjos, mas isso tudo são teorias, a Bíblia não diz isso, são tudo pensamentos de pessoas loucas como a gente que tenta achar resposta. Entendes isso, mas não é bíblico, né? Então, Deus criou um anjo bom, um ser perfeito, um ser mais finitamente perfeito, e ele se aproveitou dessa finitude para pecar contra Deus, e aí caiu o pecado. Nós lemos aqui Gênesis 1:31, que tudo que Deus fez é bom, só que finitamente bom, e o diabo se aproveitou dessa finitude para trazer o pecado para o mundo, né? O mais interessante é que antes de Deus fazer o homem, antes de Deus criar a humanidade, criar a terra, ele sabendo dessa finitude do homem, ele sabendo que o homem era finito e que iria cair, ele já estabeleceu, antes de criar o homem, um plano para redimir o homem. Eu vou criar o homem, ele vai ser finitamente bom, o mal vai alcançá-lo, ele vai alcançar o mal e eu vou ter que salvá-lo. Achou aí? Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que dantes conheceu, antes, na eternidade, ele conheceu e predestinou para ser conforme. Aqui eu tenho eu acho quero abrir um parênteses aqui, para você calvinista, você mesmo, que acha que se converteu a calvinista e agora
eu sou calvinista, sou salvo pela graça, eu posso pintar e bordar. Você foi predestinado para a salvação e não só para a salvação. Você foi predestinado para ser a imagem, conforme a imagem do Filho de Deus. Tá? Então você tem que parecer com Cristo. Com certeza. Tá? Então não vai pensar, vou pintar e bordar porque eu sou predestinado. Não. Então, voltando ao assunto da predestinação, antes o Senhor salvou, o Senhor nos conheceu. E conhecer aqui é a mais íntima das relações. Conhecer a Bíblia usa o termo conheceu para explicar as relações sexuais entre marido e mulher. E conheceu Adão a Eva, e conheceu Abraão a Sara. É o estado mais íntimo entre alguém, entre dois seres. Então, isso quer dizer que na eternidade, antes, a nossa essência, que era boa, teve uma comunhão, uma intimidade com Deus. E quando isso estava acontecendo, Deus... Entende-se que Deus disse assim, olha, a minha essência que está comigo aqui agora, eu vou te mandar para a terra, você vai se perder, o pecado vai te alcançar, ou você vai alcançar o pecado conforme você queira. Mas eu já tenho um plano aqui de como te resgatar. Sim. Você não vai se perder. Glória a Deus. Amém? E também, 1 Pedro 1, 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de nós. Antes da fundação do mundo, fomos comprados pelo sangue de Cristo. O plano da salvação já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, só aprofundar a curiosidade, mas a resposta nós não temos. De onde veio o diabo? Falou aí que o anjo caiu e tal, mas quando foi que o diabo veio a existir? Nós não temos... a Bíblia não fala muito sobre isso. Tá? A Bíblia não fala muito sobre o diabo. A Bíblia não fala, nós não temos da origem do diabo. A Bíblia fala bastante do inimigo, não fala da sua origem. Tá? E nós temos dois textos que é usado para falar sobre a origem de Satanás, que é uma discussão bastante boa. É o texto de Isaías 14 e o texto de Ezequiel 28. Esses dois textos são textos que nós pentecostais usamos para mostrar a queda de Satanás e para definir a sua origem. Tá? Mas, na verdade, esses textos estão falando de dois homens. Tá? É o texto do rei da Babilônia, a gente nem vai ler, nem precisa ler. Sim. Tá? A meditação. Você pode achar lá em Isaías 14 e Ezequiel 28. Vai falar sobre o rei da Babilônia. E Ezequiel 28, que vai falar sobre o rei de Tiro. Esses dois reis foram reis levantados por Deus para castigar o povo de Deus. Mas eles se exaltaram tão grandemente que Deus vai derrubá-los. Só que quando o profeta vai profetizando para eles, acerca deles, ele começa a usar adjetivos que parecem transpor adjetivos que cabem para um homem, para um ser. A estrela da alva, ó querubim ungido, são palavras que não é normal, né? Usar para um ser humano. Daí, nós temos a ideia de que ele estava tratando era uma profecia para dois, que se referia ao diabo. Né? Através deles tipificando. Na teologia nós temos duas hipóteses para esses textos. Tá? A primeira hipótese é uma linguagem hiperbólica, uma hipérbole, ou uma linguagem poética. O que é isso? O que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero, um extremo, milhares de milhares, entendeu?
é uma hipérbole, como a areia do mar, tantos como a areia da praia. São hipérboles, linguagem hiperbólicas que levam ao extremo para fazer entender a grandiosidade de algo. Tá? Então, nesse primeiro raciocínio, entende-se que esse texto não fala de Satanás, e nós temos muitos teólogos de respeito que já falaram e declararam que eles não acreditam que esses textos falam de Satanás, tá? Então, são apenas textos poéticos, hiperbólicos, que são usados. E a segunda meditação, a segunda hipótese, que são uma linguagem profética de dupla referência. Uma linguagem profética tem dupla referência, que se refere tanto aos reis de Tiro e da Babilônia, quanto ao diabo. Quanto ao diabo, que essa profecia serve para as duas coisas. Existe isso na Bíblia? Existe. Por exemplo, o texto que fala sobre e a Virgem concebeu e o Filho se nos deu, tá? É o texto do Natal, todo mundo sabe esse texto para o Natal. Mas na verdade, esse texto está falando de quê? Do filho da mulher de Isaías. Tá? É uma profecia para eles. Porém, é um texto de dupla referência, que também se refere a Jesus. Por quê? Porque se cumpre. Nós temos referência neotestamentária que comprova isso, que é um texto de dupla referência. Tá? Então está lá no Novo Testamento, a convicção aconteceu, comprovou. A grande questão dos textos de Isaías e Ezequiel é que nós não temos comprovação neotestamentária de que ele está falando exatamente do diabo. Né? Então, nós não temos muita coisa. Se você se você vai olhar, vai analisar conforme o seu entendimento, qualquer um que você decidir. Nós pentecostais defendemos a segunda hipótese, né, de que o texto ele se trata a profecia para os reis, mas tipificando também uma mensagem. Eu particularmente também acredito na segunda hipótese. Eu acredito na segunda hipótese, porque ainda que seja uma linguagem poética, irmão, é muito extremo. Estrela da alva, querubim ungido, é muita coisa. Que né? andas pelas brasas, pisa em pedras preciosas, é muita coisa. Apesar que os reis pisavam em ouro, né? Mas a questão do querubim ungido força um pouco, né? Nunca um homem foi chamado assim dessa forma, como um anjo assim. É complicado. Então, alguma coisa a acrescentar? Acredito que é isso, está bem claro. Então, irmãos, respondendo a pergunta do Emanuel, existe dois tipos de mal. O mal como consequência de pecado que Deus manda, o mal castigo, ou às vezes o mal apenas por vontade de Deus, por soberania de Deus. Esse mal Deus traz, esse mal Deus faz, esse mal só nos alcança com a vontade e a permissão de Deus. E nos alcança, viu? Tá? Pode nos alcançar tanto a nós que servimos a Deus quanto o ímpio nos alcança. E o mal como pecado, que vem da ausência do bem. A ausência do bem é o bem corrompido. O bem corrompido. Tanto que acerca, somente para encerrar, do mal moral, a Bíblia vai dizer, se o pastor me permitir, 1 João capítulo 1:5, Deus é luz e não há nele trevas. Habacuque 1:13, pois Deus é puríssimo de olhos e ele não pode contemplar o mal. E que mal é esse? Esse é o mal moral. É o mal moral. Não vem de Deus. Deus não incita alguém. Deus não fez o mal. Deus não incita ninguém a pecar. Apesar de ser da vontade dele, como nós já falamos aqui, sim, da permissão dele, mas não é ele fez uma coisa chamada mal, eu vou fazer o mal. Não, tudo que ele fez foi bom. Mas com a possibilidade de se tornar... Por ser finito. Por ser finito. Muito bem. Por ser finito, a possibilidade de se tornar mal. Daí a origem do mal, do nosso modo, do mal moral, do nosso modo explicado. Espero que tenha sido de esclarecimento para o seu coração, para todos vocês. E
alguma pergunta, você deixa aí no comentário as perguntas, que podem existir milhares, nós não vamos ficar ofendidos se tiver discordância, tá? Porque uma coisa nós temos certeza, nós não chegamos aqui, estava ali jogando bola e falamos, vamos ali falar sobre a Bíblia. Não, nós se preparamos para vir aqui falar e falamos até onde nós sabemos tudo o que nós sabemos que a Bíblia diz a respeito. Se tem mais alguma coisa que a Bíblia diz, se você conhece mais alguma coisa que a Bíblia diz a respeito desses assuntos, nos esclareça, nos ensine, por favor, nos mostre, nós somos humildes também. Para aprender, né? Para aprender. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça aí, se você está no Facebook, visita lá a minha página no YouTube, Jefferson William Bíblia. Coloca lá e você se inscreve no nosso canal e acompanha os vídeos, que vai ter mais vídeo como esse lá, tá? O nosso irmão Michel tem Facebook, Michel Chapá. O homem é bom, tem uns vídeos lá também, é muito bom. Convide ele para pregar na sua igreja, viu? Grande pregador, um dos poucos que eu indico. Deus abençoe a vida de vocês e esteja conosco, nos acompanhando aí, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Quero agradecer ao pastor Jefferson pela oportunidade de estar aqui, amém. Aos irmãos que até agora nos ouviu, né? Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo esclareça aquilo que nós não conseguimos esclarecer aos vossos corações, e eu desejo uma paz e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde de descanso para todos. Sábado que vem nós vamos estar gravando aqui com o nosso irmão pastor Adriano Serafim. Pastor Adriano Serafim é um grande homem de Deus, grande expositor da palavra, um grande ensinador da palavra, e esteve recentemente na Europa, passou um tempo lá pregando e ensinando a palavra do Senhor na Europa. Tem 2 livros publicados e ele vai trazer os livros aqui para nos mostrar, para apresentar, tá? E nós vamos estar falando a respeito das obras, a importância das obras. Se nós somos salvos pela graça, por que precisamos das obras? É um assunto interessante, né? Por que precisamos das obras? E se somos salvos pela graça, por que Jesus, ao separar as ovelhas do bode, ele usou como referência as obras? Não me visitaste, não me deste de comer. Então, bodes para a esquerda, ovelhas que me visitaste, me deste de comer para a direita. Por que ele fez essa divisão? Então, nosso pastor vai estar nos explicando esse assunto e vai ser de grande valia. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.